Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Thaís Borges, diretora de Relacionamentos e Parcerias na ANEFAC. Agora a gente vai falar sobre um tema que conversa diretamente com o que estamos vivendo dentro e fora do trabalho. Viver com propósito, equilíbrio e longevidade. Bom, e para conduzir essa reflexão, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, eu gostaria de convidar aqui André Giordano, Head de Inteligência de Mercado e Saúde ANEFAC. André, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela sua contribuição nessa noite. A expectativa é grande, hein? A gente já falando sobre Monjaro e outras coisas. Obrigada, André. Obrigado você. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez nesse congresso maravilhoso. Se não me engano, é a quinta ou sexta vez que eu tenho a honra de participar. E a plateia lotada. E eu costumo até fazer uma brincadeira: quando o número de mulheres no evento é grande, a chance de sucesso sempre é maior, né? As mulheres trazem uma energia diferente. Então eu costumo fazer essa mensagem inicial. Mas, além da mensagem, antes de chamar o palestrante da noite, um tema extremamente interessante, extremamente importante, extremamente atual, a gente precisa fazer uma reflexão. Eu quero fazer um pequeno desafio aqui para vocês, né? É uma simples pergunta, mas ela é muito mais do que uma simples pergunta e a gente espera muito mais do que uma simples resposta. A simples pergunta é saber como vocês estão, né? E a resposta que a gente espera não é estou bem. Então, é uma simples pergunta com uma simples resposta. Mas não é isso. É muito mais do que isso, né? Quando eu falo como é que vocês estão, eu quero que seja uma reflexão. Como é que vocês estão na vida, né? Como é que vocês estão no curso? Como é que vocês estão na missão de vocês? E essa missão, ela tem o componente trabalho, ela tem o componente família, ela tem o componente eu, pessoal, ela tem o componente amigos, ela tem o componente diversão, ela tem componente cuidados com a saúde, ela tem componentes, enfim, N componentes. Então, essa pergunta que eu fiz é mais para isso, para a gente refletir como que a gente está cuidando da nossa vida, do nosso caminhar, da nossa evolução e do que a gente espera para frente. E esse tema é tão atual, a gente acabou ouvindo hoje nas palestras muito focadas nos assuntos que nós estamos acostumados a ouvir, né? De financeiros, contábeis, corporativo, esse mundo corporativo que nos consome bastante. Mas mesmo de manhã a gente já ouviu alguns ensaios sobre isso, né? Quer dizer, sobre nós vamos viver muito, né? O primeiro palestrante fez até uma brincadeira: que sorte que eu estou velho, né? Quer dizer, eu consegui chegar até aqui. Tem muita gente que não consegue. Aquilo é uma verdade absoluta, né? Aquela frase é uma verdade absoluta, né? Então, essa reflexão, e nós que vivemos no mundo corporativo, fazendo parte dessa reflexão e dessa pergunta, eu gostaria que essa reflexão fosse tão ampla do tipo: vamos olhar um pouquinho para trás a nossa vida, né? Como é que foi? Como é que foi acontecendo, né? O que eu deixei para trás? O que eu fiz bem? O que eu fiz mal? Se eu cuidei da família, se eu cuidei da saúde, se eu só cuidei do trabalho, se eu só cuidei de mim, como é que foi essa vida minha, né? De hoje para trás. E o que eu quero daqui para frente? E só para fazer uma última analogia, e falando do nosso mundo, que é o mundo empresarial, o mundo corporativo, tem dezenas de pessoas C-level aqui. Se a nossa vida fosse uma história ou fosse um projeto, para falar no mundo corporativo, fosse um job, a gente gostaria de apresentar esse projeto como um case de sucesso? A gente contaria a nossa vida como um projeto que teve um resultado positivo? Acho que isso, se a gente começar a pensar desse jeito, a gente vai ter muitas respostas, a gente vai ter muitas ações, algumas delas muito diferentes das ações que nós estamos acostumados a ter. Então, acho que esse é um momento extremamente importante e, como eu disse, atual,
né? Se Deus quiser, nós todos aqui vamos viver muito, mas nós temos que estar preparados para viver muito, né? Nós não queremos viver muito deitado, nós queremos viver muito vivendo, fazendo tudo que a gente gosta de fazer, tudo que a gente precisa fazer, né? Então, essa é a minha abertura singela, uma reflexão que eu gostaria que todos fizessem. E agora eu vou apresentar o palestrante, professor, doutor Carlos Alberto Pastore. Eu sou. Obrigado. Eu sou suspeito para falar do pastor e tomo essa liberdade aqui, porque nós trabalhamos juntos há 12 anos, lá no Instituto do Coração, no INCOR, que é um instituto do Hospital das Clínicas, e o pastor é um dos professores cardiologistas do. Pode ficar mais para cá. É um dos professores cardiologistas desse instituto, extremamente renomado, com programa no rádio, com especialidade em eletrocardiografia, há 4 ou 5 décadas dentro do hospital, cuidando da parte de eletrocardiografia, membro de entidades americanas e europeias de cardiologia, não só como fellow, mas já foi presidente de uma delas, e ele vai nos falar bastante, vai nos dar muitas dicas, vai nos dar muitas orientações sobre esse processo de longevidade, de qualidade de vida, de como nós temos que nos cuidar daqui para frente para a gente atingir essa grande meta que é viver muito e bem, tá bom? Então, professor, Muito vai lá, obrigado, professor. André. Eu, André, trabalhamos juntos na Fundação Zerbini, cuidamos de uma cidade que é o Encore, 4.000 pessoas, né? E o André aqui segura bem a nossa questão financeira e a gente tenta manter aquela instituição, né, cada vez melhor. E eu acho que realmente para nós é uma experiência muito grande. Eu estou no Instituto desde que ele abriu, né? Não pode contar, mas desde que o Instituto do Coração abriu, nós estamos lá firmes, né? E o que a gente vai conversar com vocês é um pouco sobre isso, sobre a experiência que a gente viveu e vem vivendo e trazer para vocês o que é possível, né? Para a gente estar fazendo. André, muito obrigado. A gente fala Obrigado. muito da NEFAC, eu acho que para nós é muito bom. Vamos lá. Desculpe. Bom, eu vou tentar trazer para vocês alguns temas, eu vou até tentar explicar algumas coisas médicas da forma mais didática possível, para que vocês consigam entender onde a gente quer chegar, porque a informação é. Não, gente, agora antigamente demorava uns anos, não demora, agora é já, é tudo para ontem, de repente a gente tem informações todos os meses, novidade, medicação, cuidados. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho da história, começando por um assunto muito interessante, né? Quer dizer, nós vamos passar por uma longevidade que eu chamo de saudável, por quê? Que depende de algumas coisas que não são difíceis, estão nas nossas mãos, por exemplo, a dieta. Hoje a gente pode escolher o que a gente come, isso é uma coisa que a gente vai poder falar aqui. Doenças crônicas, tomar muito cuidado com doenças crônicas. Nós vamos ver que diabetes, obesidade, pressão alta, câncer, demências, não, você pode realmente olhar para isso e poder tomar algumas medidas preventivas. Nós vamos ter que dormir bem. Eu vou falar para vocês aqui no caminho como é importante dormir. E hoje, sono passa a ser uma coisa fundamental no nosso dia a dia. E atividade física, que sem isso nós não vamos longe, não tem dúvida. O cérebro precisa de atividade física. Então, é fundamental. E nós vamos passar pela saúde mental, né? Vocês que trabalham em empresas, tal, não tem jeito. Saúde mental é fundamental e isso vai ser base para o nosso futuro. Eu vou chamar sua atenção para vocês uma coisa interessante. Nós vamos continuar morrendo do coração décadas, décadas. Então, se vocês realmente olharem hoje como é que a coisa vai andar, até 2040 a gente morre de doença cardiovascular. Não tem jeito, nós não vamos escapar disso, né? Então, isso é muito importante. Veja que o Brasil está ali firme, né? Firme. Né? Um dos países que mais realmente tem essa possibilidade, junto com outros países como vocês estão vendo, na China ainda, países que têm muitas pessoas. Outra coisa importante é que a mortalidade total no Brasil, os dados do Brasil são sempre um pouquinho mais atrasados, mas de qualquer forma, vocês vejam que doença cardiovascular, ponta, Brasil, doença cardiovascular é fundamental.
né? Então, nós vamos ter que estar sempre atento a isso. E eu vou tentar ensinar para vocês uma coisa que não é fácil, mas como é que funciona o cérebro. Isso é fundamental para a gente entender. O cérebro tem uma parte que a gente chama do pensar, cognição. Toda a casca do que chama córtex do cérebro está ligada ao pensar. Um pouquinho mais para baixo tem uma área da emoção, o sentir. E nós vivemos das relações do pensar e do sentir. Mas por que isso é tão importante? Porque toda a nossa atividade mental, nosso psiquismo, depende dessa relação. E tem uma coisa importantérrima: para baixo do cérebro desce a medula e que alcança os nossos órgãos. Quer dizer, você está dizendo que se não resolver as coisas lá em cima, no pensar e no sentir, nesse equilíbrio, corpo. Então, vocês imaginem o que sofre o corpo das nossas tensões, quando você não consegue colocar a emoção na tua atividade. Quer dizer, a emoção faz parte da vida e a gente precisa trabalhar a emoção para não somatizar, quer dizer, não ir para cima dos órgãos, que é o que a gente muito faz, né? Ninguém deixou de ter uma gastrite porque ficou nervoso com alguma coisa, né? Então, nós vamos ver isso, que isso aí é importante. Mas tem um conhecimento novo. Você sabe que as pessoas que, quando entram na demência total e se desligam do mundo, eles ficam menos doentes? Dá para entender? Claro, né? Você tira a tensão cerebral, a tensão do corpo. Então, nós temos que aprender a colocar emoção nas coisas e usar a emoção de uma forma bastante adequada. Bom, problema está aí, lista de problema não falta, né? Na dimensão que a gente chama de dimensão social, então aí vem segurança, trânsito, violência, desemprego, tem um monte. Mas tem um estresse que a gente chama de estresse social. E eu vou explicar para vocês o que é estresse. Senão, estresse é para tudo. Já viu? Todo mundo usa estresse para qualquer negócio. Precisa saber o que é o estresse. Improdutividade, acidente, isolamento, tudo isso está no que a gente chama de estresse social. Vejam, e a dimensão psicológica é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque o estresse não é físico só, né? Ele é intelectual, espiritual e psicológico. É aí que está a história do estresse. E vocês vão ver que o estresse não é ruim. Nós não vivemos sem estresse. Está claro isso? Uma hora eu vou parar e eu vou ficar totalmente sem estresse. Brincadeira, a vida é tocada pelo estresse. Se não tiver um pouquinho de estresse, você não vive, né? Mas vocês vão ver por que o estresse tem que ser da forma adequada. Vejam, você tem sinais psicológicos quando você está realmente estressado? Sim, apatia, desmotivação, depressão, agressividade, solidão, tem várias coisas. E tensão física, a gente sente o estresse do corpo, corporalmente. Então, as tensões que a gente sente, né? Coração é fácil, você tem palpitação, você percebe pânico, você começa a ter várias coisas que são da dimensão física das tensões, né? Então, cansaço, insônia, dor nas costas, gastrite, assim por lá, nós vamos atrás disso. Olha que interessante. Estresse positivo é esse aqui. É o estresse que te faz. Escuta, vocês têm que entregar um trabalho daqui 2, 3 dias, assim, pesadíssimo, vocês precisam trabalhar em cima disso. Puxa, eu vou ficar estressado. Mas esse estresse tem um olhar positivo. Positivo esse olhar. Por quê? Porque o estresse negativo é quando você fica estressado e não vai a lugar nenhum. Quer dizer, você se estressa sem objetivo nítido. Você tem que ter um objetivo. E nós vamos nos estressar, não faz mal, não. Ninguém fica doente de ter um estresse quando você precisa realmente resolver um problema sério. Então, nós não vamos viver sem estresse. Esse senhor, Cancele, né, nasceu muito cedo e ele trouxe ele fez praticamente a teoria do estresse. Ele trabalhava no hospital geral. Esses hospitais onde o paciente vai ficar lá 1 mês, 2 meses, ou com grandes fraturas, com doenças crônicas. E o que ele notou? Essas pessoas que faleciam nesse hospital, ele estudava a suprarrenal. Suprarrenal são 2 glândulas que tem em cima de cada rim e fabrica os hormônios do estresse. Cortisol, né, que é um deles, que é um dos exames, e a própria adrenalina. Então, o que ele notava? Que essas pessoas tinham aumento da glândula
e eles morriam com a suprarrenal superestimulada, porque o estresse libera hormônio. Então, esses hormônios do estresse que a gente percebe que nos dão muito sintoma. Então, essa expectativa é importante. E cada vez mais vocês vão ver que o estresse é muito mais psíquico do que físico, né? Afetivos, familiares e profissionais. E, geralmente, o que a gente sempre tem quando você se estressa, tem uma situação que ou você enfrenta ou você sai correndo, né? Se você pegar o homem das cavernas, a dificuldade dele era conseguir alimentação, era uma coisa muito física, esse era o estresse da época. Hoje não. Hoje nós temos que realmente aguentar, suportar tensão, raiva, né? Você não pode estar saindo no tapa no seu serviço, quer dizer, você precisa ter cuidado muito grande nas relações, muito grande nas relações, que é isso que vem nos trazendo estresse muito grande. Então, o que é importante? O que nos faz mal? Situações de tensão crônica, tensão profissional cotidiana. Sabe essas discussões diárias, né? Meu chefe é isso, aquela queixa crônica. E também as tensões conjugais diárias, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Não joga a toalha molhada na cama, sabe essas coisas que todo dia é a mesma frase? Então, essas tensões do dia a dia, que são tensões fortes conjugais. Lembrem, o estresse não veio para nos atacar, ele veio para nos ajudar, né? Quer dizer, ele veio para nos ajudar porque nós temos um sistema de defesa e a gente se adapta a situações de tensão, principalmente quando ela tem objetivos claros, né? E isso é importante. Importante porque se você acelerar o automóvel com o freio de mão puxado, o que é isso? Se você se estressa por um objetivo, é uma coisa. Agora, se você se estressa e não percebe por quê, é a mesma sensação de você acelerar o carro e não sair. Você gasta uma energia enorme e não vai a lugar nenhum. Então, lembre que é que o pessoal usa o termo estresse para tudo hoje, né, gente? Então, precisa tomar cuidado de saber o que é o estresse. Então, não se vive sem estresse, né? O importante é saber lidar com o estresse e usar em situações importantes. Claro, tem doença do estresse? Várias. Eu pus algumas, mas tem várias doenças que vêm de tanto estresse. Bom, aqui vai uma coisa importante, que é um conceito chamado resiliência, que foi baseado no conceito da física, né? Porque você fala, puxa, é uma energia que você armazena, você sofre, deforma, né? Mas quando você não quebra, né? Você entorta e não quebra, você ganha força. Então, resiliência é um processo muito importante, porque você vai enfrentar problema o tempo todo e você precisa criar essa forma de enfrentar essas situações, não adoecendo, mas realmente conseguindo ganhar força e voltar. Então, o termo resiliência foi muito importante para esse conceito. Eu vou falar de fatores de risco para que vocês entendam aonde nós queremos chegar do ponto de vista de comprometimento, de longevidade, de realmente de toda essa preocupação que a gente vai ter. Depressão. Você sabe que o Brasil é um dos países que mais tem depressão e que mais toma antidepressivo no mundo. Eu acho que a Argentina que bate o Brasil. Por quê? Porque a depressão veio para ficar, né? Depois dessa pandemia, vocês não têm ideia do que a gente lidou com casos de depressão. Uma coisa maluca, né? E realmente esse comportamento, essas situações foram gravíssimas, principalmente em jovens, né? Quer dizer, nós temos muitas pessoas que enfrentam a depressão. E vejam, segunda maior causa de doença, quer dizer, é doença cardiovascular e depressão. Então, temos que cuidar, sim, porque aumenta suicídio, alcoolismo, drogadição. É muito importante você saber lidar com isso. Essa história é ótima, né? Nós somos da época que fala assim, não, toma lá um copinho de vinho, faz muito bem para a saúde. Lembra os franceses comem gordura, não tem doença cardiovascular, né? Eu acho que foi a maior forma que a França conseguiu vender vinho para os Estados Unidos, né? Escuta, tem que tomar vinho. E os americanos começaram a comprar vinho. Isso não estamos falando de década de 60, 70, né? Toma vinho, bebe um pouquinho. Eu já vi médico fazer receita. Tome um copinho de vinho às refeições. Só que o mundo passa, os estudos avançam, né?
muito, né? E a gente começa a ver uma coisa: 15% da população dos Estados Unidos são alcoólatras. 90% já ingere álcool, praticamente no mundo. Homens e mulheres também ficam alcoólatras, muito mais homens que mulheres. Eu vou falar aqui que vocês não. O mundo é das mulheres, gente. Vocês não têm jeito, não tem conversa. Vocês vão ver o quanto as mulheres ganharam. A minha maior experiência é o seguinte: a minha turma de medicina eram 90 homens, 10 mulheres. Eu fui dar aula na minha faculdade, final do ano passado, 70 mulheres para 30 homens. A medicina é das mulheres e vai ser. Vocês não têm dúvida, né? Porque realmente elas são muito mais preparadas para cuidar. Elas escutam, homem não escuta, médico já não tem médico que nem ouve o que você fala. Depois de 2, 3 minutos ele está falando em cima, porque não aguenta ouvir. Mulher aguenta ouvir, calma, tranquila. Então a gente trabalha com muitas mulheres na medicina e a gente notou que não tem jeito, né? Não tem volta. Bom, por que eu estou falando nisso? O prejuízo com o álcool é absurdo. Então, esse último trabalho, que foi com 200.000 pessoas trabalhando sobre o álcool, eles perguntaram o seguinte: qual é a quantidade de álcool hoje que você pode tomar com segurança? Zero. Zero. Ah, mas poxa, não dá para tomar um vinhozinho quando tem um jantar? Claro, é diferente. Mas esse hábito de achar que o álcool ia resolver a vida da gente, esquece, gente. Mais câncer de intestino, né? Mais doença cardiovascular. Quer dizer, beber tem que ser uma coisa para isso. Ah, vamos ter um jantar hoje, vamos tomar um vinho, está tudo certo. O problema é fazer do álcool um tratamento, né? Isso não dá. Aqui, só falar uma coisinha que para quem trabalha em empresa é importante, né? Tinha um indivíduo de RH, o Daniel Goleman, era um psicólogo, ele falou muito das coisas importantes com relação à inteligência emocional. Isso é muito antigo, mas está presente até hoje, né? Não tem dúvida que hoje das empresas você tem que lidar com a saúde mental o tempo todo. Empresa que não se preocupar com saúde mental hoje está perdida, né? Nós temos que promover saúde mental dos funcionários o tempo todo, fora da saúde física, né? Estou falando da saúde mental, é fundamental, você precisa dar recurso, né? Porque realmente isso vai ser um grande problema. Porque vocês veem que esse negócio do QI foi uma invenção de americano também. Já foi, gente. QI era precisava de um americano adora número, eles queriam um número para dizer que o cara era mais inteligente que o outro. Uma coisa bem, né, de número, e não é com número que você descobre isso. Hoje a gente sabe que ter inteligência tem quase 12 ou 13 fatores. Então não é isso aqui. Mas, de qualquer forma, quem lida bem com conflitos é realmente mais importante para as situações empresariais. Por isso que mulher vai muito bem, porque elas são boas de conversa, né? Homem não aguenta muito, qualquer coisa já está conversando, já está brigando. Não, você precisa gerenciar conflito. Esse é o truque hoje da vida, gerenciar conflito. E eu acho que quem realmente hoje consegue se acalmar quando a coisa está preta, né, quando a coisa começa a ficar muito pesada, é que realmente começa um pouquinho a levar as coisas para frente, né? A automotivação quando a coisa está ruim, que é bom, porque também está todo feliz. Quando está tudo certo, né, é outra conversa. Você precisa estar realmente preparado para situações de enfrentamento, né, como eu falei para vocês, conseguir se motivar em situações difíceis. Isso que eu acho que é um negócio importante para a gente. E acho que cada vez mais nós temos que perceber as pessoas que estão ao nosso lado, né? Quem já trabalha há muitos anos, antigamente patrão, o diretor chegava, o pessoal nem levantava a cabeça, né? Cada um trabalhava realmente no seu canto, tinha aquela no hospital, vocês imaginem, a hierarquia hospitalar era uma loucura, né? Você que se falasse um pouco mais alto, aquela não, os chefes eram um terror. Então, a gente se aprendeu muito isso. E hoje a gente vê que não tem jeito. Você precisa aprender a sentir um pouco o que o pessoal está do seu lado, como é que eles estão, como é que se preparam, o que você pode ajudar. Essa é o grande truque dentro da instituição. E no fim, né, tem um trabalho da Harvard School que é sensacional. Eles acompanham a comunidade de Boston há décadas. 90 anos eles acompanham a comunidade. Como? Entrevistando a comunidade. Tanto que trabalham na Harvard, como ao lado, ao redor.
E depois de fazer exame de todo mundo, todo ano, eles chegaram às conclusões do que foi bom para o senhor para viver 90 anos, porque agora eles já estão com 90 anos de pesquisa. O que foi importante para o senhor dentro dessa vida? O que o senhor acha que lhe ajudou? E eles foram levantando isso, e não tem a menor dúvida. A única coisa que foi perfeita para as pessoas viverem mais e melhor foi relacionamento. Relacionamento. E a vida é relacionamento, não tem jeito. Quer dizer, tá bom, colesterol, tá bom, toma um remédio. Quer dizer, tá pressão alta, vamos cuidar. Mas o que levou as pessoas adiante a terem a vida melhor e viver mais relacionamento. É isso que interessa para a gente, circuito, né, de pessoas que você se envolva, seja lá na tua ginástica, seja lá no teu trabalho, onde você reúne as pessoas para conversar. Que é o que a gente faz aqui, né? Encontra os amigos, conversa, vai saber realmente o que é bom para um para outro. Bom, vamos lá. Não há dúvida que hoje essa relação de empatia, essa possibilidade de preocupações no ambiente passou a ser muito importante, né? Vocês vejam como as relações dentro das empresas mudaram e você poder falar de sentimento. As pessoas têm que ter essa possibilidade de não ser menor que ninguém, porque expressou um sentimento, porque não estava bem. Quer dizer, acolhimento, você vai ter que acolher mesmo o pessoal dentro de empresas, que é uma coisa importante. Uma coisa que eu acho que é importante é o que eu vou falar agora de sono para vocês. Da vida da gente, do sono, como é que trabalha a cronobiologia, né? Que eu acho isso importante. Eu falei para vocês que a gente acorda, hormônio, cortisol, adrenalina levanta. Por isso que quem tem pressão alta tem que tomar remédio quando acorda, porque a pressão empina. Os infartos são sempre mais de 8 a meio-dia, né? Em geral de manhã, porque você aumenta os hormônios e se você realmente tiver qualquer fator de risco, você tem que cuidar nesse horário, que é fundamental. Em geral, é bom não voltar a dormir, que essas endorfinas te deixam muito com sono mais pesado. Mas a serotonina, que é o hormônio bom que te deixa bem, ela sobe a partir das 9 horas, por isso que as reuniões assim entre 10 e meio-dia são mais, vamos dizer, são mais proveitosas, né? É o horário que os hormônios estão numa posição extremamente interessante. E outra coisa interessante, não há dúvida, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de dieta e de alimentação, sempre que a gente come muito, dá um soninho depois do almoço. Mas será que dormir um pouquinho é bom? Se você conseguir ter o que a gente chama de um reset cerebral, comeu tal, 10 minutos, 15 minutos, você dá uma relaxada, problema algum. Não pode passar muito, não pode dormir 1 hora depois do almoço. Aí é péssimo, você perde realmente a atividade. Mas dá uma relaxada natural depois de se alimentar. Por isso que a gente luta para fazer grandes refeições. Melhor fazer refeições menores e pequenas. Outra coisa importante é o final do dia, né? Que é um movimento realmente onde, para quem fuma, para tem poluição, realmente cai um pouquinho e caem os hormônios. Por isso que as depressões, esses quadros, são piores no final do dia, né? E a partir das 20 horas começa o que a gente chama da melatonina, que ela prepara o nosso sono para dormir. E a gente brinca que é hora de parar com tela. Não pode ter celular, iPad dentro do quarto, né? Não dorme, porque esse estímulo da tela não deixa a serotonina entrar para dormir. Então, quarto é escuro para dormir. Faz tudo isso antes, né? Tenta se alimentar sempre 3 a 4 horas antes de dormir. Não faz exercício e vai querer dormir, não funciona. Você fica muito estimulado, você precisa dar um tempo para isso, né? E toma cuidado, porque o sono, ele tem várias fases. Uma fase inicial, superficial, e aí ele vai aprofundando e tem um sono chamado sono REM, Rapid Eye Movement, movimento dos olhos. É como se você tivesse um momento meio acordado, é o sono profundo. Importante, importantíssimo. É isso que acerta o emocional, que faz revisão cerebral, tira o lixo cerebral. Então você precisa afundar. E ele vem assim, cada 8 horas, por exemplo, você tem 3 ou 4 momentos de sono profundo. Isso é fundamental. E a gente descobre, por exemplo, o álcool. Não, poxa, eu não posso falar nada porque a gente bebia uísque feito água lá atrás, né? Quer dizer, era jovem, então. E o que a gente percebia? Que você dormia, caía duro, chapado, porque bebia um monte, e acordava e não dormia mais. Porque o álcool tira o sono REM.
não deixa se afundar. Então você não faz sono profundo. Então hoje que a gente conhece sono muito bem, e todas as mulheres que estão aqui sabem o quanto roncam os maridos, né? E precisa ser, quem ronca precisa ver, porque chama apneia do sono. Grave, grave. Porque se você dorme mal, você come mais no dia seguinte, 30%. Se você come mal, a pressão empina, desde cedo mais ainda, né? Risco de arritmia, você não respira direito quando dorme roncando, porque a língua vai lá e segura a respiração. Você precisa dar uma roncada para ela sair e você respirar. Quer dizer, a apneia do sono é um negócio bravo, dá para tratar, mas ela é altamente, ela traz risco, muito risco. Então, dormir bem emagrece, porque você dorme melhor, você come menos, né? E a gente sabe disso, que isso é importantérrimo. Dormir bem evita se acordar com a pressão arterial muito alta. Se você dorme, você relaxa, e a pressão não sobe tanto. Se você dorme mal, a pressão no dia seguinte está lá para cima. E quem dorme bem, gente, olha, quem dorme bem, come direitinho, faz exercício, não tenha dúvida que vai viver muito mais. A gente não tem dúvida disso. Você não tem dúvida disso. Se vocês têm algum desses fatores e não conseguiram fazer funcionar, dormir bem, fazer uma dieta adequada, não é não comer, vou explicar isso para vocês. Fazer uma dieta adequada e realmente conseguir fazer uma atividade física, não tem jeito, você vai viver mais. Tá? A atividade mental depende muito do seu dormir. Se você dorme mal, você vê que o dia seguinte você não está com a cognição boa, você não consegue prestar atenção nas coisas. Então, dormir passa a ser fundamental. Fora que, se você dorme mal, oxigena menos, mais risco de arritmia. Então, tem que dormir. De algum jeito a gente tem que buscar. Bom, vocês sabem que a atividade neuronal do cérebro é violenta, né, gente? São bilhões de neurônios, a gente vai perdendo um monte no caminho da vida, mas é muito importante. Você diz, o que é bom para isso, para o cérebro? Exercício, não há dúvida, há uma relação direta do exercício e atividade mental. Quer dizer, não precisamos fazer exercício, porque a atividade mental ajuda o cérebro. Ajuda. E tem uma mudança, eu sou da época do aeróbio. Corria, onde eu estava, eu corria na rua. Hoje, dependendo acima de 50, 60 anos, é força. Esquece o aeróbio. Aeróbio é para fazer um pouquinho para manter equilíbrio. É força de perna. 50% da circulação está aqui. Queima mais açúcar, mais gordura. Força. Força para não ter andar de velhinho. Senão, daqui a pouco começa a arrastar o pé. Quer dizer, não pode. Tem que andar direitinho, ter equilíbrio, né? Isso é fundamental. E para isso você precisa de força. Força de perna, força de braço. E isso é mais exercício de força do que aeróbio. Não é que não é para fazer aeróbio. Aeróbio é até gostoso. Mas para articulações, para tudo, você precisa pensar bem. É mais força agora. Bom, tudo isso que eu acho que são fatores positivos, cuidar de doença crônica, manter o lar estável, não beber muito, comer direito. Tem umas coisas que não vendem na farmácia, né, gente? Que é humor. Tem gente que é bem-humorada, nasceram bem-humorados, vão ser bem-humorados. Faz bem para a saúde isso. Só que não tem onde comprar isso, né? É da pessoa. Né? O bom humor é uma coisa interessante. Tem gente, isso, empresa, que é quase deprimido, sendo distímicos, né? São os caras chatos, o tempo todo chatos. São super do bem, mas eles têm essa coisa da dificuldade realmente de poder ter uma relação de bom, não pode ser assim, bom humor exagerado, né? Chato o tempo todo. Mas tem um meio termo interessante que a gente tem que buscar um pouquinho essa história. Nós vamos entrar nessa história aqui. Eu quero mostrar para vocês que coisa interessante com o passar do tempo, né? A capacidade física hoje te traz um benefício para tudo, tanto para atividade muscular, como para articular e para respiratória. Por isso que a atividade é muito importante. E manter o corpo saudável para o coração é fundamental, né? Porque isso também ajuda você a queimar um monte de coisa, reduzir açúcar, colesterol e ativar o cérebro, que é isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Não há dúvida que a atividade física faz o cérebro funcionar melhor. Você fala, mas nunca faz exercício, eu não suporto. Gente, esquece. Não tem jeito. Se não fizer exercício, não vive bem e melhor. Não tem como, né? Tem um artista aqui, eu sou antigo, lembro do Kenneth Cooper, inventou um teste chamado teste de Cooper.
12 minutos. Quanto você faz de exercício em 12 minutos? Você lembra disso? Era, era o teste do. Sabe que esse cara está vivo, até os 75, 80 ele esquiava água, ele fez vários trabalhos, escreveu um monte de coisa. E ele tem uma frase ótima: aquele que não conseguir tempo para fazer exercício vai ter mais tempo para ficar doente. Não há dúvida. Quem faz menos exercício fica mais doente, né? Então você precisa fazer exercício para ficar menos doente. E isso é uma verdade, assim, ele tem tudo isso por escrito, interessantíssimo. Bom, vamos entrar num negócio interessantérrimo, comer, né? É uma delícia comer e tal, mas vocês vão ver o quanto a gente tem que ter cuidado alimentar. Hoje não tem jeito. Dá uma olhadinha ali, conduta alimentar, hoje, praticamente 5 das 10 maiores causas de morte no mundo moderno estão ligados à alimentação. Olha lá, infarto, derrame, câncer, diabetes, obesidade. Mas eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o que mudou? O pessoal conseguiu estudar muito bem o intestino, principalmente o final do intestino, onde tem milhões de bactérias, chama microbiota, e elas que fazem a digestão. Então, se você não trabalhar muito bem com o que você come, essa região que produz uma série de coisas e absorve e faz o intestino funcionar bem, quer dizer, te dá um reforço na absorção, ela é fundamental. E nós precisamos aprender a comer. Não tem saída. Eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia por que precisa aprender a comer. Por quê? Porque quando você fica com muito açúcar, quem adora refrigerante, né? Quer dizer, nossa, absurdo, tipo tomar Coca-Cola, quer dizer, gente, foi-se o tempo, né? Não dá mais para tomar nada com açúcar. Não dá, o custo é altíssimo, né? Você precisa realmente prestar. Por quê? Porque esse metabolismo do açúcar inflama o tecido, inflamou, doença crônica, doença cardiovascular, Alzheimer, artrite, tudo isso vem em função do excesso da alimentação inadequada. Segundo, comer gordura, infelizmente, precisa tomar cuidado. Não dá para comer qualquer tipo de gordura, né? As gorduras que a gente chama de insaturadas, né, que estão em alguns alimentos interessantes, muito nos peixes, muito em situações realmente importantes, que a gente consegue nas verduras, nas frutas, quer dizer, há para fazer uma dieta adequada. Por quê? Se aumentar gordura no sangue, inflamação, doença inflamatória. E outra coisa, gordurinha aqui, ó, esta gordura abdominal que gera a gordura que entope as nossas artérias, tá? Então, quanto mais, infelizmente, o colesterol tem um aspecto familiar. Vamos dizer que isso, tudo que é de transmissão genética, vai aí a uns 30 minutos, vamos dizer, 30% da possibilidade de você ter a doença genética e isso realmente passar. O que é importante nisso? Importante porque se a gente tem colesterol alto familiar, precisa tratar. O tratamento hoje do colesterol está tendo uma virada absurda, porque a gente fazia exames para ver se tem doença das coronárias. Só para entender coração em 3 minutos. O coração tem uma parte bomba, músculo, chama miocárdio, válvulas. Isso é uma parte importantérrima da função, né? O ecocardiograma que vê isso. Se você tem uma função muscular adequada. Aí tem uma parte de encanamento coronário, as artérias coronárias, que se entupir, infarto. Então, essa é a parte de encanamento. E tem uma terceira parte que é elétrica, arritmias, tem uma função elétrica. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para que a gente não perca força do ponto de vista cardíaco. E colesterol, antigamente, a gente via, tem na família, para começar a cuidar, muita gente não cuidava. E aí, para fazer o diagnóstico, fazer um teste ergométrico, não tinha nada. Hoje, quem tem história familiar tem que ser investigado precocemente. Por que isso? Porque hoje nós temos jovens que eu digo é 30, 40 anos, com doença de coronária. Porque os adolescentes, alguns, estão obesos, hipertensos, com açúcar, com diabetes, e se tiver história familiar, pronto, é o suficiente para essa doença desenvolver rapidamente.
Então, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que o diagnóstico seja o mais precoce possível. A gente brinca que hoje alguns exames, dependendo da faixa etária e da história familiar, são quase obrigatórios, né? Hoje tem um exame chamado angiotomografia das artérias coronárias. É um exame no qual você toma um contraste e pode fazer exercício ou não, para ver como estão as artérias coronárias. Por que que isso é importante? Porque a gente está percebendo que essas coisas vêm lá desde baixo, precocemente. E às vezes não dá sintoma. Uma artéria começa a dar sintoma acima de 70% de obstrução. Quer dizer, gente, 70% leva anos. E aí, de repente, um pouquinho mais adiante, ela fecha, você infarta. Então, precisa buscar essa informação lá atrás. Jovem, né? Se você tiver história familiar, principalmente se gostar de fazer atividade física e realmente você for fazer esforços, um esforço assim muito importante, tem que investigar. Não dá. Você vê que às vezes jovens vão fazer triatlon, né? Vão subir alturas, né? Vão fazer Megaman, que são milhares de quilômetros de bicicleta e de exercício, sem fazer qualquer tipo de investigação. E aí nós estamos tendo jovens morrendo em atividade física. Tem muita gente que morre na atividade física? Não. Atletas não morrem muitos. O que é duro para a gente é ver um cara saudável, né, no campo de futebol, cai duro. Morte súbita. Né? Tem uma frase no hospital americano ótima. Morte súbita não existe. Leva anos para acontecer. Então, quando ele caiu duro, não tinha nada. Conversa. Né? Não fez, não sabia, não foi atrás. Então, realmente, hoje, eu brinco que morre do coração quem for muito relaxado. Dá para fazer tudo, você previne tudo, você olha tudo, tem exame para tudo. Quer dizer, não pode bobear, se você tiver história. Jovens, hoje, nós temos muitos jovens infartando na faixa de 40, 50 anos. A gente só vê infarto acima de 70, 80. Mulher, então, eu lembro no Encore, quando, são uns 40 anos atrás, mulher infartava e ia todo mundo olhar, porque a gente não sabia como é que era mulher infartada. Não tinha mulher infartada. Né? Eu brinquei agora, eu falei para o André, que eu sempre brinco nisso, falo assim, mulher é bom, mas dura muito. Porque os homens, né, vão ficando, só tem viúva no consultório, porque os homens vão morrendo, que não presta atenção, não liga. Mulher toma cuidado, vai no ginecologista, faz exame, se cuida. Se cuida. Agora, o que chama atenção? Não tinha mulher infartando. Era muito raro. Hoje, depois da menopausa, que é uma coisa importante, menopausa é um pacote inesquecível, porque você perde hormônios, estrógenos, que fazem ações excelentes, que previnem a mulher do infarto, da doença cardiovascular. A mulher tem muito menos que o homem. Depois da menopausa, quase empata, porque aí a mulher sobe o colesterol, a mulher fazendo as atividades. Então, a mulher realmente não toma as prevenções como foram lá no caminho. E não tem nada que substitua o estrógeno sozinho. Tem que tomar um monte de coisa. Fica ansiosa, deprimida, tem que tomar remédio. Né? Sobe o colesterol, tem que tomar remédio. Então, essas coisas de cuidado realmente vão mudando com a vida. E nós temos que ter esse cuidado enorme para não ter esse problema da doença cardiovascular. Nós estamos num momento de diagnóstico da doença das artérias coronárias, agora sofisticadíssimos. Sofisticadíssimos. Você faz exames tipo essa angiotomo ou até um cateterismo, você pode olhar dentro da artéria, tem ultrassom dentro da artéria para olhar se tem placa. Às vezes você faz o exame de carótida, tem placa. E você nunca ficou sabendo, porque ela está lá pequenininha. No coração também está, vai lá, tem umas placas nas coronárias até o dia que ela deslocar e fechar uma artéria. Né? Você precisa cuidar. E o remédio de colesterol é chato? É. Duro de tomar, é todo dia o resto da vida. Tem dúvida que é muito difícil você tomar tanto tempo. Mas não tem jeito. Porque o que a gente percebe é que a coisa está mudando. Hoje já tem injeções que você pode tomar mensais. E já tem uma injeção nova, já há 2, 3 anos, que você pode tomar a cada 6 meses. Não toma remédio para o colesterol, toma uma injeção semestral. Vai acabar essa conversa de tomar comprimido já já. Eu estou avisando vocês que vocês ainda vão pegar essa área. Vai tudo ser imunológico, biológico, você vai tomar injeções para tudo, como um tratamento do câncer hoje. Quer dizer,
vai acabar essa conversa, a conversa vai ser outra de tratamento. As coisas estão mudando rapidamente. Essa do colesterol está no mercado. Então, se você tiver colesterol e não quiser tomar estatina, que é uma loucura, porque se você não deixar o colesterol baixo, vai entupir o encanamento, você precisa aprender a tomar alguma coisa, até os injetáveis hoje. Então, tem muita alternativa para a doença cardiovascular. O que a gente não pode é largar isso, porque é uma judiação, né? Eu estou brincando, o coração dá para levar. Você abre qualquer artéria, o cateterismo abre, vai lá, põe stent em tudo quanto é lugar. Não, vocês veem que a cirurgia cardíaca hoje só vai para casos graves. A maior parte é feito com angioplastia. Você vai abre stents cada vez melhores. Válvulas, você troca hoje por cateterismo, por catéter. Você não precisa abrir o peito. Você vai lá e troca a válvula aórtica. Um grande exemplo é o Mick Jagger, do Rolling Stones. Ele tinha uma lesão de válvula aórtica e fez por catéter. Eles põem a válvula dentro da outra que está ruim. E ela abre e amplia e o cara fica bom. Por catéter. Ele, em um mês, estava fazendo show, pulando daquele jeito com 80 e poucos anos. Quer dizer, a vida mudou nesse aspecto de tratamento do coração. E a gente tem muita chance de tratar. Não pode abobear e não fazer o exame e saber que tem. Porque a gente vai deixando, não, deixa, não faz o exame. Hoje, nós temos que fazer exame anual. Prestar atenção no laboratório, prestar atenção no exercício, fazer exames para realmente não deixar, né? Porque a hora que você tem um infarto, você perde músculo, mudou tua vida. Tua vida já não vai ser a mesma. Claro, você pode. Eu tenho gente operada que gosta de futebol. Eu tenho meus amigos aqui que jogam bola comigo no Pinheiros. E você vê gente operada do coração jogando bola. Tá, gente com stent jogando bola. Eu lembro que o primeiro cara que fez isso tinha caras do lado do campo. Como é que foi que chamava o cara? Ele pôs um stent e foi jogar futebol. E hoje tem indivíduo operado jogando futebol, com marca-passo jogando futebol. Quer dizer, mudou a vida, né? Você tem caras de mais de 70 anos, 80 anos jogando futebol, fazendo exercício. E tiveram problemas cardiológicos. Quer dizer, realmente é uma judiação não cuidar, viu, gente? É uma judiação. Dá para cuidar. Conversa boa essa. Por quê? Às vezes, as descobertas, né, de medicação são excelentes. Vocês talvez não conheçam a história do sildenafil, que é o Viagra. O Viagra era um remédio para pressão alta. E numa fase, já que você estava dando para os pacientes os remedinhos, olha, vamos testar nos humanos aí, já testaram na experiência técnica inicial e começaram a dar os remédios. Uma enfermeira muito inteligente começou a ver que os idosos não devolviam o remédio. E era para pressão alta. E eles não devolviam. E ela foi atrás. Bom, só para encurtar a conversa, o sildenafil, que era para pressão alta, virou um remédio para potência. Porque junto com o efeito de baixar a pressão, você tinha uma resposta de potência, né, excelente. Essa história das canetas, elas começaram nos bariátricos. Cirurgia, quer dizer, obesos. Eu lembro do HC ter 1.200 pessoas para fazer bariátrica. 1.200. E uma fila enorme, fila para fazer bariátrica, fazia mutirão para fazer bariátrica. Imaginem o que é, eu acho que talvez vocês saibam como é a bariátrica, é extremamente agressiva, extremamente agressiva. Nunca mais vai ter vida fácil. De um grupo deles, muitos passam a tomar muito mais álcool, porque o álcool dá para é calórico, do que comer, não consegue comer, porque você fica sem espaço, né? Mas o que foi bom isso na experiência? Eles descobriram nos bariátricos que tinham os hormônios que agiam no cérebro. Puxa, mas como é que foram descobrir isso? Eles perceberam que esse GLP-1, que é substâncias realmente que são liberadas, tinha uma ação cerebral. E perceberam que essa ação cerebral, inicialmente, baixava o açúcar. Fala, puxa, você viu, essas drogas podem baixar o açúcar. Então, quando saiu a semaglutida, que é a primeira lá, que é da Novo Nordisk, que saiu na Dinamarca, né, que é uma empresa, para vocês terem ideia, eles faturaram o PIB da Dinamarca vendendo canetinha. Né? Um negócio absurdo, porque começava a baixar o açúcar. Mas quando começou a baixar o açúcar,
eles perceberam que não só baixava o açúcar, né? Essas canetas, quando começavam a ser usadas, claro, eu estou dizendo isso usada por médico, endocrinologista, não que compra na farmácia e começa a injetar, né? Não é isso, que é o que acontece, né? Aí tem caneta que compra no Paraguai, aí já vira uma bagunça. Vamos falar da coisa séria. Você vai no médico, no endócrino, e vai usar, e ele te dá a caneta para baixar açúcar. Era assim no começo, né? E você conseguia fazer isso. Isso realmente foi muito importante. Só que eles perceberam que essas pessoas perdiam um pouco a compulsão para fumar, para beber, né? Porque era uma ação que você tinha no cérebro e que está muito ligada na nossa saciedade, né? Isso aí consegue diminuir a saciedade. Você não tem aquela compulsão alimentar e também param de fumar e beber. Puxa, importante isso, quer dizer, você está tendo um efeito colateral interessante e baixa o açúcar, baixa o peso, com isso, pressão arterial. Eu tenho um paciente que pesava 120 quilos, hoje não toma mais remédio para pressão, não toma mais remédio para diabetes e faz exercício todo dia. Tinha 120 quilos, não aguentava a dor articular, não aguentava a dor no joelho, no tornozelo. Você perde 40 quilos, você começa a correr, ela corre 10 quilômetros por semana, não, então quase dia sim, dia não, porque perdeu peso. Então, isso aqui, gente, é revolucionário. Revolucionário. Né? Porque você consegue baixar muita coisa e melhorou. Hoje, os congressos internacionais mostram que isso aí melhora a doença cardiovascular. Melhora a doença cardiovascular. Os congressos de fígado melhora a função hepática. Melhora o fígado. Quer dizer, isso é uma revolução. Estou dizendo para você, efeitos colaterais, relativamente poucos perto do benefício que tem. Se for cuidado, isso é muito bom, porque pode ser cuidado. Então, não há dúvida que isso é uma revolução. Bom, o exemplo que eu brinco, fechou o Vigilantes do Peso. Não tem mais Vigilantes do Peso. Você imagina isso? Fechou o Vigilantes do Peso. Quer dizer, hoje essa mudança até da alimentação mudou muito. Tem restaurantes que baixaram, diminuíram as porções, porque tem gente que não quer comer um monte. É a mesma coisa que os jovens. Você acha que os jovens estão tomando álcool? Bebida sem álcool crescendo nos jovens. A molecada não quer tomar álcool, porque já aprendeu no caminho que nós demoramos para aprender que não faz tão bem assim como você achava. Então, mudança de rotina, da vida da gente, porque essas drogas estão trazendo um benefício enorme quando bem conduzidas. Eu não vou a um congresso que não tenha trabalho mostrando o benefício disso. Agora, é claro, com cuidado, com cuidado. Caiu a, a patente já da semaglutida, que era a primeira droga, agora está caindo e devem sair para o mercado canetas boas com 40%, 50% de redução, que é isso que é o preço, custa caro, custa R$ 1.000, R$ 2.000. O Mounjaro, que é a droga, a tirzepatida, que é a droga mais recente, e que já vem uma nova, com menos efeito colateral e mais efeito ainda para baixar peso, muito forte. Claro que você perde muito peso, você perde força, massa magra. Sim, você tem que fazer isso acompanhado de atividade física. Mas vai tomar a vida inteira? Não. Você muda, perde seus pesos e se mantém. Se você tiver cuidado, você mantém isso tranquilo. Só que você vai ter muito mais qualidade na tua vida. Então, eu não tenho dúvida que isso veio para ficar. Não tem problema, só tem que ter médico tomando conta. Não pode comprar no Paraguai e tomar em casa. Isso não vai dar certo. Né? Mas essas drogas são revolucionárias. Revolucionárias. E só vão melhorar. Ó, só comentando para vocês um pouco de fator de risco de doença cardiovascular. Há muito tempo, um estudo que foi feito em 52 países já mostram para a gente fatores de risco. Além do colesterol, tem uma parte boa chamada HDL. HDL é o colesterol bom. Infelizmente, tem genética nisso. Você pode ser, nossa, eu brinco hoje, eu sou uma freira, eu não como carne, eu faço exercício, meu HDL não mexe, é ruim desde que eu nasci, porque você ganha isso na família. Né? Pressão alta você ganha na família, açúcar tem um fator genético. Então, não há a menor dúvida que desses, colesterol ruim chama LDL, mas tem esse aqui que chama apoproteína A, que é
altamente agressiva, altamente agressiva. Então, hoje nós estamos atrás dela, porque ela não tem muito tratamento. Então, essas outras drogas injetáveis conseguem. Então, nós estamos atrás disso. Cigarro, diabetes, pressão alta, barriga, estresse crônico, né? Não fazer exercício, álcool e não comer fruta e legume, né? É duro, eu sei, mas tem que comer, não tem jeito, né? As dietas passam por isso. E só para comentar uma coisinha, nós vamos ter que enfrentar muitos desafios e para isso tem que ter potencial para aguentar, né, gente? E eles brincam que felicidade é a desconfortável relação entre ambição e competência. Claro, para nós, quanto mais a gente consegue chegar a mais competência, você enfrenta desafios e sofre menos. E claro que isso aqui são propostas, conversas, projetos, né? O André comentou, né? Nós temos que viver em cima desses pilares, né? O trabalho, que é fundamental, mas também não é sozinho, a vida conjugal, amigos, essa coisa do relacionamento cada vez mais forte, né? E ser realmente seus momentos de saúde e lazer. Eu sei que isso não é fácil, encaixar tudo na vida da gente, mas isso tem que ser uma meta, né? Porque a gente tem uma vida equilibrada e poder realmente conseguir isso. Eu acho que vocês não têm ideia o que é o futuro hoje. É um negócio absurdo. Nós, hoje, no Incor, nós inauguramos, já até a segunda, aqui hoje eu, presidente, nós já inauguramos, que é um centro de pesquisa, de inovação, porque a coisa é tão rápida, de inovação e conhecimento, né? Tão rápida, que as coisas para aprendizado, para ensino, infelizmente eu concordo que as faculdades de medicina aumentaram e não vai ter muito problema com o médico no futuro, né? Onde você vai colocar esses médicos para fazer residência? Quer dizer, eles vão, na formação, ter dificuldades. Nós estamos criando um centro, por quê? Porque novas tecnologias todo dia, gente. Você vê cirurgia de robótica, é tudo robótico, gente. Sabe? Cirurgias de joelho, quadril, que eram feitas no olhar, hoje é tudo robótico. Cirurgia de abdômen, todas robóticas. A robótica vem subindo. Então, novidades nós vamos ter muitas. Agora, o que nós temos que pensar em longevidade é isso. Tem que ter estratégia para ter melhor qualidade de vida. Você precisa cuidar disso também, para poder conseguir. E sustentabilidade e prevenção, é isso que é a base que a gente vai atrás, né? Nós vamos tentar realmente chegar aí. Bom, isso aqui é só um comentário final, né? Que diz que grandes médicos previnem doença. Médicos medianos tratam a doença já instalada. E médicos inexperientes tratam as consequências. Eu vou só contar uma coisa a vocês muito interessante. Há uns 30, 40 anos, nós fomos eu e meu amigo, nós estamos pensando em montar alguma coisa de prevenção, que não tinha isso, ninguém fazia prevenção, né? O pessoal fazia exame quando estava doente. Ficava doente, fazia exame. E nós fomos numa grande empresa operadora. Eu e esse meu colega, que tinha muita experiência, fomos falar com o CEO da companhia. Aí chamaram, pode entrar. O cara abriu a porta, ele devia pesar uns 150 quilos e estava com cigarro na boca. Falei, gente, vamos embora. Não dá nem para entrar aqui. Bom, resumindo, o que ele falou para a gente? Falei, vamos fazer prevenção, check-up? Falei, não, check-up custa muito caro. Falei, não, não é que custa caro, é que você vai evitar gente doente. Imagina, eu vou abrir um hospital para doença crônica. Só para vocês terem ideia do que era a cabeça 30, 40 anos atrás. Não tinha prevenção. Deixa ficar doente, a gente põe no hospital de doença crônica. E hoje é fundamental que a gente faça avaliação. Fundamental, você pega tudo antes, né? Você evita um monte de doença. Bom, chega, né, gente? Olha, eu estou à disposição. Não, aqui é propaganda. Não, eu estou só comentando que para nós, realmente é um prazer estar falando com vocês e trazer informação. Eu acho que sempre nos ajuda e ajuda vocês, porque é conhecimento que nós precisamos ter hoje. A medicina mudou, mudou, é outro mundo e a gente precisa estar o tempo todo em cima para aproveitar todos os recursos que vêm. Dá para viver muito? Dá. Dá para viver 80, 90 anos, 100 anos? Não há dúvida. Essa é o que vai acontecer nesse mercado, né? Cada vez mais você vai falar, puxa, eu estou com 80, mas acho que eu estou com 60, estou fazendo tudo igual, né? Quer dizer, eu consigo chegar, e você vê pessoas com 90, 100 anos, né, tendo atividades hoje interessantes. Gente, muito obrigado aí pela atenção, e eu estou à disposição se vocês quiserem falar alguma coisa, tá bom?
Vamos aguardar, porque pode ser que tenham perguntas. Tem pergunta, né, André? Então, doutor, se eu puder aguardar um pouquinho mais, pode ser que tenham perguntas da nossa plateia para o senhor. Pastor, e parabéns, acho que foi uma apresentação muito rica, né? Muito interessante. E só para fazer um comentário em cima de uma explicação que o pastor fez do remédio, a novidade hoje do remédio do colesterol, né? Para quem não quer tomar estatina ou para quem não consegue, não é que não quer, a estatina, como o pastor falou, tem umas reações, né? Dores musculares e tal, e tem gente que não consegue conviver com isso. Então existe esse medicamento, é uma injeção que é aplicada uma vez a cada 6 meses. Ela custa caro, ela custa no mercado, ela chega a custar R$ 10.000 para durar 6 meses. A gente conseguiu fazer um processo lá no INCOR com um custo menor, de aproximadamente R$ 6.000, R$ 6.500, e aplicamos a injeção a domicílio se o paciente quiser. Mas a gente foi um pouco mais além. Propaganda aqui. A gente foi um pouquinho mais além. Por quê? Existe um componente genético que ele pode eliminar o efeito dessa injeção. Então, no INCOR, a gente faz um teste genômico no paciente, um teste DNA, para saber se ele vai pagar os R$ 7.000 e aquilo vai fazer efeito ou se simplesmente não vai fazer efeito nenhum. Então, isso faz parte da evolução que o pastor comenta, quer dizer, todo dia tem uma novidade e em cima da novidade, a gente que é um hospital-escola, quer dizer, tem um processo de investigação muito grande, tem um processo de pesquisa muito grande, a gente consegue mostrar essas evoluções, tá? Foi só um comentário aqui, tá bom? Mas, pastor, temos algumas perguntas, desde perguntas um pouco mais básicas, como, por exemplo, tomar refrigerante zero é bom? Não muda nada? Não faz diferença? Então, assim, tomar refrigerante já não tem a mínima graça, porque o benefício de tomar o refrigerante é zero. Por isso que chama zero. Nenhum, zero. É só o prazer. Não tem como, não tem açúcar. Ótimo, mas qual é a nutrição que te dá a tomar? Ah, mas eu gosto. Tá bom, então tome. Mas não tem benefício algum, zero. Então, melhor você tomar água. Juro, melhor tomar água. Tem uma outra pergunta do Davi Calas, né? O Davi Calas é irmão do Esper, Ah, nosso colega lá do HC. E o Davi, primeiro, te parabeniza pela palestra e ele faz a pergunta assim: queria ouvir sua opinião sobre esses suplementos que hoje muitos nutricionistas estão prescrevendo, como ômega 3, magnésio, creatina. Eles realmente são úteis, são eficazes? Olha, vou falar uma coisa para vocês interessante. Tem um médico no hospital, no COR, que só trabalha com isso. Todo ano ele fala um pouquinho. Vocês vejam que esse mercado de vitamina é uma lobby, os americanos têm um lobby com relação a isso. Eles tomam milhares de vitaminas. No decorrer do tempo, ninguém morreu mais tarde por causa disso. Não tenha dúvida, nada. Se você tem uma boa alimentação, você não precisa disso. Ah, mas todo mundo agora jovem quer ficar fortinho. Começa aí a conversa. Aí a academia é um centro comercial, não sei se vocês. É um centro comercial. Eles vendem tudo lá. E passa a tomar proteína. Ah, vou tomar whey, tá bom. Tem uma proteína que é realmente do soro, do leite, tá bom, não é um problema. Vai resolver muito? Quase nada. Mas toma lá, quer fazer exercício, toma proteína, não tem problema. Mas aí o pessoal extrapola. Toma um hormoninho, aí ele começa a passar hormônio no corpo, porque testosterona injetável pesado. Mas eles tomam, tem gente que toma por semana injetável. Então isso não tem limite. Você pergunta, precisa? Se você quer tomar um pouquinho de proteína para ver se te ajuda quando você faz esforço, tudo bem. Agora, tomar, vocês não têm ideia do que a gente já pegou. Aumenta o colesterol, aumenta a pressão, cai a libido. Vocês não têm ideia a doença que vem atrás de usar hormônio. Porque eles usam GH, hormônio do crescimento. Gente, olha, é um mercado difícil. Então, precisa tomar muito Cuidado. cuidado, porque se você ouvir academia, você toma tudo que tem lá. Tem uma pergunta do Márcio Arruda, Dr. Pastore, com relação à cronobiologia do sono, quais os cuidados podem auxiliar no combate à insônia? E o tratamento com melatonina sintética é eficiente? É assim, difícil sono, eu concordo. Difícil. Primeira coisa, essa história do roncar, polissonografia CPAP, acaba a conversa, gente. É um aparelhinho
que faz você não roncar. Aí você dorme bem e deixa de ter todos os prejuízos. Então, dá para usar o CPAP, principalmente as pessoas que têm apneia. Cuidado com medicação para dormir, né? Eh, Vocês não têm ideia o índice de queda que tem a partir dos 70 anos. Não tem ideia. É um absurdo. Os Estados Unidos, que usa muita medicação para dormir, eu não vejo isso na Europa, principalmente a linha Z, né? Zolpidem e companhia. Tem, tem senhores que tomam Zolpidem na cozinha e a família acorda, não acha o cara que está dormindo na cozinha. Você toma o remédio, você chapa na hora. Só que numa dessas ele levanta e vai no banheiro e quebra a perna. Não, cai, quebra. Quer dizer, precisa tomar muito cuidado com o remédio. Há a possibilidade de tomar a melatonina? Há. Ela tem algum efeito, ela ajuda um pouquinho, mas não é muito fácil mesmo. Caminho, exercício, começa a trabalhar mais, tira a tela, né? Começa a ter mais horário, dorme mais cedo. Não há dúvida que quem dorme mais cedo vive mais. E aí tem algumas perguntas aqui que dizem respeito às canetas, né? Então, eu vou dar uma resumida. Uma delas é se realmente o tempo que essas canetas têm sido utilizadas, se elas já conseguem efetivamente demonstrar o resultado. É. Segundo, se o glifagem pode ter o mesmo efeito dessas canetas. A outra, que é do Boli Rosales, ele diz assim: muita gente está usando as canetas para emagrecer por conta própria. Para quem está pensando em começar, quais são os 3 cuidados mais importantes antes de usar e quais sintomas são bandeira vermelha para parar na hora e procurar um médico? Então vamos lá. A primeira era Se realmente o tempo de utilização já consegue comprovar a eu diria 100% de que ainda eficácia. não. É recente. Mas se você olhar os trabalhos, não há ainda nada realmente que possa dizer, puxa, cuidado para tomar, que fala um pouco a favor do que ele está dizendo lá. Você precisa acompanhar, tem acompanhamento médico disso, não dá para usar sem acompanhamento. Eu acho que, do ponto de vista científico, eles já alcançaram um patamar que provavelmente efeitos colaterais graves não têm. O que acontece? Se você começa com grandes quantidades, aí você tem náusea, passa mal da parte digestiva. Outras coisas foi do músculo que eu falei para vocês. Perder muito peso rapidamente, sem acompanhar a parte muscular. Mas, do ponto de vista científico, nós não vimos efeitos colaterais graves. Tem que acompanhar o pâncreas, que é o que fabrica insulina e companhia, e esse remédio pode ter algum efeito pancreático, mas é acompanhamento. E o glifage não tem esse efeito. Realmente, ele é acho que uma das drogas mais antigas e boas para o diabetes, mas não tem Tem esse esse efeito, efeito. tá. E a última, da Tatiane, ela quer falar sobre aquela tela que você mostrou os dados americanos de casos de infarto. Como é que pode ter um índice daquele baixo se os americanos são tão obesos? Então, é assim, eles têm, não é que eles não têm um índice muito baixo, não. Ali o trabalho é um trabalho de 52 países, né? E realmente os americanos ainda morrem muito de doença cardiovascular. Morrem muito mesmo, não é tão baixo Baixo assim. assim, tá. Eles morrem muito de doença cardiovascular. A obesidade nos Estados Unidos é um absurdo. É só olhar para ver a família andando, eles comendo pipoca, cada coisa de pipoca daquele tamanho, 2.000 calorias. Sabe o que é isso? É mais do que você precisa no dia. E eles comem com manteiga. Então você vai ver. E os menininhos, crianças atrás, com batata, pipoca, refrigerante. Quer dizer, se os Estados Unidos cortasse o tamanho das coisas, não pode mais comer pipoca desse tamanho. Só pequenininha, acho que já ia cortar Resolvia. um monte de coisas, às vezes, porque a obesidade é fortíssima lá, né? Por isso que as canetas estão entrando lá fortemente. Eu acho que é isso. Então, obrigado mais uma vez, Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembra da reflexão que eu provoquei aqui? Acho que essa apresentação ela vem enriquecer as informações para essa reflexão. Elas entraram no caminho, tá certo? E te agradecer, pastor, e por essa muito obrigado, é oportunidade um aqui. Muito prazer estar com obrigado. você, gente.